a necessidade urgente de uma nova revolução agrícola na África. O cenário geopolítico está mudando rapidamente à medida que o sul global, particularmente a África, cresce de maneiras que o norte, os antigos colonizadores, nunca previu. Uma realidade está se revelando que o norte trouxe sobre si mesmo, uma reversão da fortuna resultante de décadas de políticas exploradoras. Esta situação representa um triunfo estratégico para o sul, um movimento calculado que está em andamento há mais de meio século. O norte, em sua arrogância e miopia, acreditou que poderia explorar o sul indefinidamente por meio da colonização, manipulação política e instalação de líderes corruptos que serviam a interesses estrangeiros em vez de seu próprio povo. Este foi um erro de cálculo grave, pois o norte não percebeu que o sul inevitavelmente se mudaria por necessidade para sua sobrevivência. Ao extrair recursos sem reinvestir nas economias locais, o norte se preparou para o fracasso, assim como sacar continuamente as economias sem reabastecê-las. Eventualmente você vai à falência. Agora, à medida que os efeitos dessa exploração começam a aparecer, o mundo enfrenta uma migração massiva do sul, uma migração motivada pelo desespero, pobreza e falta de oportunidades em países que foram sistematicamente subdesenvolvidos. Essa migração representa uma crise existencial clara e presente para o mundo inteiro, que rivaliza, e sem dúvida supera, a ameaça representada pelas mudanças climáticas. No entanto, ainda há um caminho a seguir embora estreito. O norte ainda tem a chance de promover um cenário ganha-ganha investindo pesadamente na África, particularmente em seu setor agrícola. Ao fazer isso, o norte poderia ajudar as populações locais a alcançar a segurança alimentar e até mesmo se tornar grandes contribuintes para o suprimento global de alimentos. Este ensaio argumenta que o norte deve lançar uma nova revolução agrícola na África, alavancando tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para permitir um futuro melhor para todos. O fracasso do norte, uma estratégia equivocada. A abordagem histórica do norte para o sul foi definida pela exploração em vez de parceria. A colonização foi justificada pela retórica de missões civilizadoras, mas na prática, era sobre a extração de riqueza e recursos. Mesmo após a descolonização formal, o norte continuou a manipular os resultados políticos no sul, muitas vezes apoiando regimes corruptos que manteriam o status quo da extração de recursos com pouco benefício para as populações locais. Essa estratégia presumia que o sul permaneceria sempre obediente, ignorando a realidade fundamental de que as pessoas, quando confrontadas com a ameaça de sobrevivência, sempre encontrarão maneiras de resistir e lutar. O fracasso do norte está em sua miopia. Ao explorar o sul sem promover o desenvolvimento real, ele criou uma situação semelhante a sacar constantemente de uma conta poupança sem nunca fazer um depósito. O norte tirou muito e deu pouco, deixando o sul empobrecido e subdesenvolvido. Essa abordagem sempre foi insustentável. Eventualmente as reservas acabam e a falência se torna inevitável. Hoje o norte enfrenta as consequências de suas próprias ações. O sul está se movendo por necessidade, e o norte não está preparado. Cumplicidade de instituições globais, auxiliando e incentivando a exploração. Infelizmente, organizações mundiais como o Banco Mundial, as Nações Unidas, ONU, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, agiram como cúmplices dessa exploração, muitas vezes se comportando mais como criminosos do que como forças benevolentes para o bem. Em vez de investir em áreas que realmente importavam, como agricultura sustentável, infraestrutura, educação e água limpa, essas instituições financiaram projetos que beneficiavam principalmente seus próprios interesses e os interesses de seus associados no norte. O dinheiro, em vez de ser uma ferramenta para o desenvolvimento, muitas vezes ficava no norte ou era canalizado para os cofres de elites corruptas. Ao priorizar projetos que financiavam seus próprios amigos, essas organizações não apenas falharam em atender às necessidades críticas da África, mas perpetuaram ativamente um ciclo de dependência e subdesenvolvimento. Por décadas, suas políticas muitas vezes minaram as economias locais, promovendo medidas de austeridade e armadilhas de dívida que deixaram os países africanos com pouco espaço para investir em seus próprios futuros. Essa exploração, disfarçada na linguagem de ajuda e assistência, sufocou o crescimento do continente e agravou a pobreza, forçando milhões de pessoas a um estado de desespero que agora ameaça se transformar em uma crise global. Uma oportunidade perdida, o caso para uma nova revolução agrícola. O maior erro do Norte foi perder a oportunidade de construir um relacionamento mutuamente benéfico com o Sul, particularmente na África, promovendo o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis.
A África possui vastas terras aráveis, recursos naturais abundantes e uma população jovem e crescente. Ela tem um enorme potencial para se tornar um celeiro global, mas esse potencial permaneceu amplamente inexplorado devido à falta de investimento em infraestrutura, tecnologia e educação. Uma nova revolução agrícola na África não é apenas um imperativo moral, é uma necessidade econômica e geopolítica. Ao investir em agricultura sustentável, o Norte pode ajudar a África a alcançar a segurança alimentar e, potencialmente, se tornar um grande exportador de produtos agrícolas. Isso pode envolver o fornecimento de tecnologias avançadas de irrigação, água limpa de usinas de dessalinização e acesso a sementes orgânicas e não transgênicas que promovam a biodiversidade em vez de prejudicá-la, como as sementes geneticamente modificadas da Monsanto fizeram. Tal iniciativa não apenas ajudaria a alimentar a África, mas também poderia alimentar grande parte do mundo, transformando uma crise potencial em uma oportunidade de crescimento e cooperação. A ameaça existencial da migração. A urgência desta nova revolução agrícola não pode ser exagerada. O aumento da migração do sul para o norte não é apenas uma crise humanitária, é uma ameaça existencial que pode desestabilizar a ordem global. Esta migração é motivada por uma combinação de pobreza, conflito e degradação ambiental, todos os quais têm raízes na exploração histórica e contínua do sul pelo norte. Se as tendências atuais continuarem, a escala desta migração ofuscará qualquer desafio atualmente imposto pelas mudanças climáticas. Os políticos do norte muitas vezes evitam discutir esta questão porque sabem que são parcialmente responsáveis por causá-la e não têm uma solução viável. Eles estão iludidos se acreditam que controles de fronteira mais rígidos serão suficientes. A realidade é que as pessoas que fogem da fome, da guerra e do desespero não serão dissuadidas por muros ou cercas. A única solução eficaz é abordar as causas raízes da migração investindo no desenvolvimento do Sul, particularmente no setor agrícola da África. Um chamado à ação, investindo no futuro da África. O tempo está se esgotando. Se o Norte continuar seu caminho atual de negligência e exploração, enfrentará um futuro marcado por maior instabilidade, perturbação econômica e agitação social. No entanto, ao escolher um caminho diferente, investindo no potencial agrícola da África, o Norte pode ajudar a evitar uma catástrofe iminente. As ferramentas e tecnologias para esta nova revolução agrícola já existem. O que é necessário agora é vontade política e uma mudança de mentalidade da exploração para a parceria. O Norte deve fornecer acesso a sistemas de irrigação, água limpa da dessalinização e sementes orgânicas que promovam práticas agrícolas sustentáveis. Deve compartilhar o conhecimento e a tecnologia que podem permitir que os agricultores locais maximizem seus rendimentos enquanto protegem o meio ambiente. Ao fazer isso, o Norte pode ajudar a criar um futuro sustentável para a África, e por extensão, para si mesmo. Conclusão. O Norte, por meio de suas ações, preparou o cenário para sua situação atual, onde o Sul está crescendo em resposta a décadas de exploração. Infelizmente, organizações globais como o Banco Mundial, a ONU e o FMI agravaram essa crise investindo em projetos egoístas em vez de nas áreas que realmente beneficiariam a África. No entanto, ainda há uma oportunidade para um novo começo. Uma nova revolução agrícola na África poderia transformar esse desafio em uma oportunidade de crescimento, cooperação e prosperidade compartilhada. O Norte deve reconhecer a urgência da situação e agir imediatamente para investir no futuro da África. Esta não é apenas uma obrigação moral, é uma necessidade prática para a estabilidade e prosperidade do mundo inteiro. Se o Norte não agir, ele só terá a si mesmo para culpar pelas consequências que se seguem.